Oi, este é um vídeo pra gente crescida. Se você é criança, eu acho que você vai achar esse vídeo meio chato. Então, que tal você procurar um vídeo de história no meu canal? Aproveite e chame um adulto bem legal pra te ajudar a escolher um outro vídeo. Oi, tudo bem, Fafá? Como é que você tá? Bem, e você? Tudo bem, passando um friozinho em Curitiba, né? Olha como é que Meu, estamos vestidas aqui. eu tô com 3 camadas de lã, não tá entendendo? Tá frio. Pois é, eu tô usando roupa da minha mãe, porque para quem não sabe, eu moro no Rio, vim para cá em março e nunca mais saí de Curitiba, porque ainda estou aqui em isolamento com os meus pais. Mas estamos passando um friozinho que eu já conheço aqui de Curitiba, né? Ainda bem que tem a roupa da mãe que cabe e tudo mais, dá pra usar. Mas Tem, ó, então, mãe, tô usando tua blusa pera, é uma cheia de coisinha, de bolinha de colada? bolinha da minha mãe, porque ela vai assistir essa live, ela vai falar, Bolinha "Ah, colada. não, não é não, Eu tinha não é uma que não." era de bolinhas coladas, as bolinhas foram caindo. Não tinha que se lavando. Mas então, eu tava falando pra gente fazer bem focado, porque aquela 1 hora passou rápido e é um assunto que interessa muito, são muitas perguntas que surgem. Sim, Então, tava só contextualizando aqui que a gente resolveu, então, já, devido ao sucesso da terça-feira passada, e a gente sabe que é um assunto que bom. importante que as pessoas se interessam, resolvemos transformar numa série, né, Carol? Então vai ser educação sexual durante a quarentena. Enquanto Isso aí, estivermos perfeito. em isolamento. E aí o tema de hoje é sexualidade infantil. Meu áudio tá baixinho. Gente, eu não sei o que fazer, porque sabe o que acontece? Eu não tenho, que nem a Carol tem esse fone. O meu celular não tem entrada para fone. Eu não tenho como pôr microfone externo. Então, eu até hoje vim bem Aqui, pertinho. aqui tá Tá legal. O teu legal? som tá bem legal aqui. É. Áudio tá ótimo, então tá. Eu Vamos ver já se mais alguém. Ah, falaram que tá ótimo. Talvez seja eu tento aumentar o volume aí. Porque eu até voltei pro meu escritório para que aqui o som é melhor. O outro, vamos lembrar. uhum. A gente, então, como transformamos em uma série, o vídeo da semana passada já está, que aí a gente editou assim, de colocar na horizontal para ficar melhor de assistir no YouTube e no Facebook. Chamamos, e a Jaque, ela comprou a ideia junto com a gente, já que é a nossa Foi. intérprete de Libras. Então, esses vídeos que vão para o YouTube e para o Facebook depois vão todos com acessibilidade em Libras. Então, entrou hoje o da semana passada no YouTube e no Facebook. Está programado para entrar agora, 9h15, com acessibilidade. Então, vocês já sabem que o vídeo de hoje, ao longo da semana, a gente vai ajeitar ele para poder ir para o YouTube e para o Facebook com acessibilidade. E aí, com um recadinho que eu coloco no Maravilha. começo, falando que é um papo entre adultos para as crianças procurarem um vídeo com história. Uhum. Então, quero aproveitar e agradecer mais uma vez a Carol, que topou estar aqui com a gente, tirando as nossas dúvidas e nos informando sobre esse assunto. E quero agradecer também a Jaque, que topou fazer a acessibilidade. Então, muito obrigada, Ah, Carol. obrigada, Jaque. Obrigada mesmo. Os materiais têm ficado ótimos. A Jaque é muito maravilhosa. E ela vai ter que fazer essa tradução agora, ela falando dela mesma o quanto ela é maravilhosa. Maravilha. Será que meu áudio tá bom, Fafá? Eu acho que sim. Eu Tá, acredito que então sim. tá bom. Então tá bom. Então, Então vamos lá. simbora, vamos falar hoje sobre sexualidade infantil. Para quem não sabe, eu sou Carol, Sim. escritora de Pipipipi, que é como eu sou mais conhecida, também especialista e mestre em educação sexual e amiga da Fafá, por isso estamos aqui. O destino fez a gente se encontrar, a internet também, ainda bem, e é uma honra muito grande estar aqui com a Fafá. Então simbora. A honra é nossa, está sendo muito aprendizado. Então, uma sorte a gente ter você aqui com a gente. Bom, eu fiz a minha listinha hoje, estou com ela no computador, então eu vou olhar aqui para o lado para colar. Mas, já que então, antes da gente chegar em sexualidade infantil, já que a gente resolveu fazer essa série sobre educação sexual, vamos começar falando o que é a tal da educação sexual. Ótimo. Então vamos falar o que não é educação sexual, porque vamos começar pelo que normalmente agora as fake news ou notícias falsas acabam
trazendo para as pessoas o que é educação sexual e todo mundo fica naquele pânico. Então, o que não é educação sexual? Não é ensinar a criança a fazer sexo, não é ficar focado em falar de camisinha, não é colocar música erotizada, não é mostrar materiais adultos ou pornografia para a criança. Aliás, isso é até crime, né? Então, a primeira coisa é, sabendo que não é isso, sempre que vier alguma coisa que é muito polêmica, né? Algum vídeo que fale, as crianças na escola tal, não sei aonde, estavam dançando de forma erotizada e a professora estava junto. Primeiro, desconfia, tá? Porque educação sexual formal, que é essa que a gente está, sobre ela que a gente está conversando aqui, que é pensar em estratégias e conhecimentos e informações para crianças e adolescentes, e aqui principalmente para criança, que é nosso foco, é levar todas essas informações de forma responsável e adequada à faixa etária, seguindo a nossa legislação, respeitando a fase de desenvolvimento da criança, e são informações que são direitos delas, elas têm o direito de saber sobre isso. Então, o que é? Quais são os conteúdos dessa educação sexual responsável e pensada para que a criança cresça saudável? É falar sobre corpo, anatomia, sentimentos, emoções, é falar sobre proteção contra a violência sexual, é fazer essa criança desenvolver autoestima, entender esse corpo, escolher, poder selecionar de que forma ela vai ter prazer, no sentido de sentir bem-estar e descobrir o mundo com esse corpo, como é que ela se vê, ela se acha bonita ou não. Então, tudo isso faz parte da educação sexual, né? Mais do que saber de onde vêm os bebês e ficar só nos nomes dos genitais, a educação sexual é algo muito maior que isso e está inserida na educação global. Não deveria ser um assunto à parte, porque a gente também não pensa em outras orientações, a gente não fica perguntando quando começar a falar de educação no trânsito, quando que eu começo a prevenir acidentes domésticos com a criança, quando que eu começo a dizer para ela não colocar o dedinho na tomada. A gente não tem uma idade para isso, né? Então, a educação sexual é a mesma coisa, ela vai acontecer de forma contínua desde de quando a criança nasce, a gente já vai falar mais um pouquinho sobre isso, mas a gente tem que deixar aquele mito para trás, de que educação sexual tem a ver com ensinar uma criança de 3 anos o que é sexo. Não é, em cada faixa etária a criança tem curiosidades diferentes, e a gente vai acompanhar exatamente esse desenvolvimento psicossexual que a gente chama. Excelente. Então, agora vamos falar, já deu uma pincelada aí também, falando um pouco da sexualidade infantil semana passada, mas, quer dizer, você falou o que era sexualidade, mas então, já que o tema de hoje é esse, o que é sexualidade infantil? Bom, eu vou anotar as perguntas aqui que o pessoal for fazendo. Ótimo. Eu vou anotando aqui. Ok. Então, tá bom, combinado. Então, vamos lá. Sexualidade, para ficar bem fácil, como eu trabalho bastante com famílias, nas escolas, e muitas vezes nós somos uma geração, né, que foi pautada na ditadura do silêncio, com essas temáticas de sexualidade, a gente fala pouco. E muitas vezes nós não temos essas ferramentas de como falar com a criança. Então, o que é sexualidade? A gente já nasce com a sexualidade, ela nos acompanha até o final da nossa vida, porque faz parte da nossa personalidade. Então, para ficar bem fácil entender, sexualidade é a busca pelo bem-estar. Eu até não uso muito o termo prazer, que pode ser também bem-estar e prazer, né? Mas é que as pessoas, principalmente aquelas que estão pautadas no senso comum, já pensam, prazer é prazer sexual, né? Mas é qualquer tipo de prazer, é o bem-estar, e eu acho que essa palavra sintetiza bem, né, o que é essa busca. Então, sexualidade é essa energia que faz a gente buscar bem-estar na relação com a gente mesmo e com o outro, né? Então, desde que a criança nasce, todas as relações dela, a descoberta do próprio corpo, a relação dela com a mãe ou com o adulto cuidador, a busca pelo leitinho, querer estar aconchegada, tudo isso é a sexualidade que está permeando ali os movimentos, as descobertas, o pensamento, as experiências da criança. Então, em cada faixa etária, a gente vai buscar bem-estar de formas diferentes. E veja como a sexualidade não tem só a ver com o estar com o outro, né? Porque quando a gente pensa em sexualidade, seria relação sexual, né? Precisaria do outro. Mas veja, nessa perspectiva em que sexualidade é algo muito maior, até quando eu estou sozinha no banheiro, me ajeitando, escolhendo minha roupa, pensando em como é que eu vou me apresentar hoje, né? Se eu vou passar batom ou não. Tá ali, ó, toda a sexualidade está permeando essa conversa comigo mesma,
né? Então a sexualidade também é a busca de bem-estar na relação comigo mesma e com os outros, e qualquer tipo de relação, amizade, relação profissional, com os meus parentes, a maneira como eu troco esses afetos. E aí a criança, em cada faixa etária, as descobertas, as expressões da sexualidade vão ser muito específicas, de acordo com a capacidade dela, né? Então, um bebê, o que é a sexualidade do bebê? É como é que ele vai descobrir o mundo. O bebê quer o leitinho da mãe, então ele vai chorar e avisar que não está com bem-estar, né? Ou ele está com a fralda cheia e ele vai avisar, ó, cadê meu bem-estar? Mãe, pai, né, vó. Então o bebê chora para avisar, ó, essa fralda tá super desconfortável. Ou dá cólica, ou tomou vacina e está com desconforto. Como é que a criança vai buscar esse bem-estar? Avisando com as ferramentas que ela tem. Ela vai chorar, né? Tirou a fralda, ela vai tocar nos genitais. Troca a fraldinha, ela vai colocar o pezinho na boca. Isso quer dizer que ela está construindo o esquema corporal. Essa mãozinha é minha, o pezinho é meu. Ela vai descobrir os objetos, a temperatura, os formatos, colocando na boca, né? Ela vai começar a sentir, ela sente falta, a falta da mãe, ela quer o colinho, ela gosta de ser embalada, então ela está aprendendo o que é gostoso, né? Por que ela quer ficar no colinho? Porque é quentinho, ela se sente bem com isso. Por que ela quer que a mãe ou o pai cantem para ela? Porque isso também traz bem-estar. Veja como sexualidade é algo muito amplo, né? E olha quanta coisa que um bebê pode... A palavra remete a sexo, né? Acho que é por isso que dá essa coisa, que sexualidade é tudo que tem que ser ligado a... Não sei, para mim, eu tinha essa impressão, até você falar que é o que está ligado a bem-estar. É muito maior do que sexo, né? Então... Exatamente. E sexo vai ser uma forma de expressão da sexualidade? Vai, né? Mas A partir da adolescência formas, né? É uma das formas. E aí eu tô falando de uma outra faixa etária específica que a gente espera que essa atividade venha com maturidade, venha com respeito a si e ao outro, né? Então, sim, lá na adolescência, essas temáticas vão aparecer de forma mais enfática, porque é o interesse, né? O corpo já está se preparando para isso, a mente também. Então, lá, quando a gente é adulto, uma das formas de buscar bem-estar vai ser essa. Mas quando eu estou falando de infância, eu estou falando de muitos sentimentos, emoções e formas de experimentar o mundo e se conhecer. Então, isso que é sexualidade. E agora, então, vamos falar sobre as faixas. O que é comum em cada faixa etária? E o que não é comum de acontecer? Tá. Ou de como explorar essa sexualidade, né? Perfeito. Então, já falei para vocês que assim que o bebê nasce, né, como a gente já está desenvolvendo a personalidade, a gente vai passar por várias experiências ao longo da vida, então a sexualidade já está ali. Porque às vezes eu recebo, Fafá, algumas perguntas assim, minha criança tem 4 anos e aflorou a sexualidade. Que bom, isso é saudável, mas na verdade, a sua filha de 4 anos, as experiências dela já estão ali permeadas nessa energia de busca de bem-estar desde que ela nasceu, né? Então, não existe um momento em que aparece a sexualidade, não existe um momento em que se aflora. Existem experiências que muitas vezes assustam os adultos e a gente vai falar bastante sobre elas hoje. Mas um bebê, como é que é essa sexualidade nessa faixa etária? Então, vamos falar aí abaixo dos 2 anos. Como eu disse, o bebê, ele começa a desenvolver a parte motora, tanto que quando ele nasce, ele se arranha se tiver com a unha comprida, né? Então ele não tem a parte motora desenvolvida ainda, e isso vai ser um processo ao longo das semanas, meses. Então, nessa fase, o bebê ele vai descobrir o mundo principalmente pela boca. Ele coloca tudo na boca, ele coloca o objeto na boca, ele coloca a mãozinha, ele chupa o dedo, e isso é necessário. A gente tem que tomar cuidado, que às vezes o adulto tira o tempo todo, né? Tira a mãozinha dele da boca, tira a mãozinha, não bota o pezinho na boca. Mas a criança precisa desses segundos para se construir. Ela só vai saber, eu não sei se eu falei na outra live, eu acho que não. Quando ela pega um objeto, isso aqui é minha manteiga de cacau. Quando a criança pega um objeto e coloca na boca, tá? Quando ela coloca a mãozinha, ela tem duas sensações. A sensação aqui na pele da mão e a sensação na língua. Então ela sabe que, poxa, se eu tenho sensação dupla, isso aqui é meu. Mas quando eu pego um objeto e coloco na boca, ela não tem a sensação dupla. Ela tem só a sensação nos lábios. Então ela vai sacando. Opa, se eu não sentir aqui é porque esse objeto não me pertence, né? Não faz parte do meu corpo. Então ele está fora. Não é o meu pé, não é a minha mão.
Veja, gente, nessa fase a criança é bebê e ela vai pegar no bumbum e ela vai pegar no órgão genital do mesmo jeito que ela pega no pezinho. Ela não faz essa diferenciação. Quando ela pega, ela quer se entender. Ela pega na barriga e ela só sabe que ela tem uma barriga porque ela ficou pegando, porque ela coça aqui, né? Porque ela coloca o bracinho na boca. É assim que a criança se constrói. Ela não vai na frente do espelho e fala, ó, vi meu braço. Não é. A criança é assim, ó, tá? É assim nessa fase. Então, quando ela tocar nos órgãos genitais, gente, a gente não pode ter a mente adulta de pensar, nossa, ela está se masturbando, como um adulto, um adolescente faria. Não é isso. A criança, ela não tem o psiquismo preparado para fantasiar e ter um objetivo sexual como o adulto tem. Então, a criança vai pegar para coçar, para se descobrir, porque estava abafado, né? Porque está incomodando. É uma parte cheia de pelezinha. É a parte mais sensível do nosso corpo, uma das partes mais sensíveis. O pênis, que tem toda a pelezinha, que é o prepúcio, a vulva da menina, gente, não é vagina. Eu acho que é legal a gente falar isso, né, Sim, isso eu Fafá? aprendi com você, inclusive, quando eu li o Pipi Fifi que eu ia fazer no canal, né? Eu falei, mas então eu vou chamar de vagina. E aí a Carol falou, não é vagina. Pra mim foi tadã. E assim, mulher, a gente não é ensinada, né? O menino, ainda com o menino se fala muito, a gente até vai falar sobre essa diferença de gênero, peraí. Pois você corta essas tosses, Fafá. Perdão, gente. Então, gente, essa parte de anatomia é uma coisa que foi negada para nós meninas, né? Então a gente normalmente não sabe diferenciar. Veja, a vagina é o canal interno, é por onde sai o bebê, é por onde sai a menstruação, tá? É uma parte interna nossa. Quando a gente fala vagina, a gente está falando de um órgão interno. E vulva é essa parte externa, que normalmente recebe o apelidinho, né? Da pepeca, perereca, florzinha e por aí vai. Então, isso que a gente vê externamente, que a gente fala para a criança lavar, né, que a gente mostra no espelho, dá nome durante o banho, o nome disso é vulva, é a parte externa. Carol, por que é tão importante saber disso? Principalmente os profissionais que trabalham com isso, eu que trabalho com violência sexual, é muito diferente você colocar num relatório que a criança foi tocada na vulva ou foi tocada na vagina, numa situação de violência sexual. São duas coisas diferentes. Né? Tocada na vulva envolve parte externa, tocada na vagina já envolve penetração, parte interna. Então, anatomicamente, a gente tem que se acostumando e aprender o que nos foi negado, né, Fafá? A gente tem muita dúvida porque não se fala sobre isso, não se falava sobre isso nas escolas. E é uma coisa muito básica. Tá? Então, quando a gente mostra para a criança, a vulva ela é cheia de dobrinha, né? Então a criança vai pegar porque vai coçar, às vezes vai incomodar, às vezes vai estar muito quente. Então, se a gente falar que feio, tira a mão daí, princesinha não faz isso, sempre que a gente emitir uma mensagem negativa, a criança ela também vai se construir com algum problema naquela parte. Se a gente está de boa, dando banho na criança, a gente fala de todas as partes durante esse banho, olha, a mamãe está lavando seu pescoço, ai, que barriga linda, olha essa pernoca cheia de dobra. E aí, quando a gente está lavando o órgão genital, a gente fica em silêncio, né? Fica só os grilinhos lá fora. Cri, cri, cri. Poxa, por que não está falando dessa parte? Eu tenho Aí grilinho a pra fazer. criança faz. Ganhei, Ah, não, ganhei vovó. da Samara, eu tava esperando pra usar. Ó, que momento. Então pronto. É isso. Ai, meu Deus, é muito bom. É muito bom conversar com você, porque você é mega criativa. Gente, esse grilinho não pode, tá? Porque se você fala do pezinho da criança, do bumbum, e você não fala que você tá lavando a vulva, a pepeca, alguma coisa errada você já começa a construir ali com a criança. Então, se você quer que ela tenha orgulho desse corpo, que ela desenvolva autoestima, que ela tenha vocabulário, se um dia ela precisar de ajuda, esse vocabulário tem que se estender às partes íntimas, né? E tomar cuidado com o jeito que a gente fala, porque se eu falar assim, tô lavando a sua mão, olha que pescoço lindo, agora o cabelinho, agora pepeca. Se eu mudar o tom, eu já tô mostrando que a mão tudo bem, o popô tudo bem. Agora se eu falar da bebeca, né? Opa, tem algum segredo aí? Tem algum problema? Então sempre reforçar, é o bumbum, é a pepeca, pode usar apelido, não tem problema. O ideal é que daqui a um tempo, tomara que a gente não tenha vergonha de falar pênis, vulva, tá? Mas se ainda a família prefere, a própria criança prefere ou aprendeu com apelido,
vai embora com o apelido, desde que exista, tá? Então falar, ó, tô lavando o seu pênis, ou tô lavando o pipi, o pingolim, ele é seu, eu tô lavando porque você precisa de ajuda, mas se alguém te tocar e não for a mamãe, né, que pode, ou não for a pessoa lá da creche, né, que tem uma professora que pode lavar, se alguém te tocar aqui, você conta pra mim, combinado? E isso, Fafá, pode ser feito desde que a criança é muito pequena, já nessa fase, abaixo dos 2 anos. Uma coisa importante nessa fase também, a gente costuma educar meninos e meninas de formas diferentes, né? Normalmente o menino, a gente fala, olha esse sacão roxo, né? Aqui vai ser namorador, vai ser pegador. E normalmente até se fala muito do pênis do menino, deixa-se o menino coçar o pênis na frente de todo mundo, porque isso na nossa sociedade é uma forma de mostrar virilidade, né? Olha, ele tá pegando no sacão roxo. Esse é meu meninão. E a menina, a gente proíbe esse excesso. Então, quando ela pega, a gente fala, é feio, fecha as perninhas, assim não pode, tira a mãozinha daí, né? Então, a gente tem que tomar cuidado, porque nenhuma das atitudes é saudável. Nem o menino achar que ele pode invadir esse espaço público pegando no órgão genital na frente de todo mundo. Olha aí a consequência disso, né, Fafá? Os homens fazem xixi na rua. E muitas mulheres se assustam com isso quando a gente está de noite numa festa, quando tem aqueles mega shows, né? Tem um monte de homem fazendo xixi nos cantos, às vezes a gente vai até o carro, eu já levei muito susto. E é tipo normal, né? Eles não se sentem, tipo, tô fazendo... Não, é muito natural. Tá tudo certo. Exatamente. E isso mostra como existe essa permissividade do homem invadir esse espaço público, né? Com o corpo dele. Já as mulheres isso não é permitido. Então, a nossa conduta, o que seria mais saudável é reforçar que a criança tem essa parte, sempre reforçar os limites quanto a isso, dizer quem pode dar banho e trocar fralda da criança, mostrar que você está sempre à disposição se ela pedir ajuda, dar nome enquanto está dando banho, com um tom de voz igual como você fala de outras partes, para reforçar que é uma parte importante, que é do corpo dele, que tudo bem falar sobre essas partes, mas ficar expondo, né, no caso do menino, ficar pegando no pênis na frente dos outros, não pode, porque pênis é um assunto que fica dentro da cueca ou fica dentro da fraldinha, que é um assunto particular, privado, né? Assim como a criança toma banho, troca de roupa e não é num lugar público, isso também precisa ser ensinado progressivamente. E a menina vai pegar no órgão genital? Vai. E ela precisa desses segundos para se entender. Quando a gente está trocando a fralda, se a menina pegar, o menino pegar, é reafirmar isso. Essa é sua pepeca. Vamos agora guardar na fralda, dar tchau para a pepeca. Pronto. Né? Bom, nessa fase, então, a gente tem que tomar esses cuidados, porque na nossa cultura é com o bebê que a gente já reforça essas desigualdades de gênero. Né, de ficar falando que o menino vai ser namorador, cadê as namoradinhas? Às vezes o menino tem 2 anos, tá voltando da creche e já estão os adultos perguntando cadê as namoradinhas. E é ali que começa o incentivo a essa masculinidade, que todo mundo conhece como masculinidade tóxica, né? E de fato é isso, né? Então tomar cuidado em como a gente está ensinando, sempre essas mensagens têm que ser positivas, saudáveis, falar sobre esse corpo, dar o colinho, a questão do afeto é muito importante, tá? Tomar cuidado com esses mitos nessa fase de que a criança passa muito frio e aí deixa a criança. Eu morava em Goiás e as crianças estavam sempre de touca e luva e cheia de protoeja de tanto calor, né? Então, se informar direitinho para que a criança tenha um desenvolvimento, porque sexualidade é o bem-estar. Então, tudo isso faz parte do bem-estar. E para a gente finalizar essa fase, Fafá, quando a gente está dando banho da criança, se a gente toca nos genitais dela, pode ser que o menino tenha ereção e que a menina fique lubrificada. Isso são reações fisiológicas, tá? E é importante a gente falar sobre isso. Eu já atendi muitos casos em creche que o menino, por exemplo, estava com pênis, com uma inflamação enorme, por falta de higiene. Porque às vezes, dependendo do formato anatômico, precisa lavar bem dentro do prepúcio, que é aquela pelezinha. E quando você lava, é fisiológico, o pênis fica em ereção. Assim como quando está sendo amamentado, isso pode acontecer também. O bebê está ali no quentinho, está sendo, sabe, embalado, ele está se sentindo seguro. Então, essa reação fisiológica pode acontecer. Não quer dizer que o bebê é safado. Anos?
Essa reação vai até quantos anos fisiológica? Até quanto que ele consegue controlar ou não isso? Quer dizer, ele. Tanto os meninos quanto as meninas, mas é que os Aqui a meninos gente está fica falando mais dessa faixa visível, né? etária. Sim, exatamente. Aqui a gente está falando de uma faixa etária abaixo dos 2, nessa hora da amamentação. Mas no banho pode acontecer sempre, tá? Progressivamente aí a partir dos 3, 4, a gente já tem que ir ensinando a criança a tomar banho sozinha, o adulto tem que ficar ali acompanhando, mas ainda assim é possível que quando lava o órgão genital tem essas reações, tá? E é importante explicar para a criança, olha, é assim mesmo, tá? A gente sente essa sensação gostosa, não tem problema, tá? Quando terminar o banho, volta ao normal, seu corpo é assim mesmo. Assim como o menino, ele também vai ficar com ereção quando ele segura muito o xixi. Então, ele tem que saber o que está acontecendo. E a menina também tem que saber o que acontece, né? Às vezes a gente está lavando a menina, dá para ver que ela faz uma carinha diferente, a gente fala, quando a gente lava, dá uma sensação, parece uma cosquinha, o teu corpo é assim mesmo, né? Então ela precisa saber que você está reafirmando esse corpo, mas também colocando os limites, né? O banho termina ali. E progressivamente a criança vai aprendendo. E reforçar que assim, é normal, o teu corpo é assim, tem essa sensação, mas vamos lembrar quem que pode tocar nesse lugar e em que contexto, né? Exatamente. Então, sempre deixa claro, ó, a mamãe tá te tocando aqui, essa é uma parte especial sua, por isso que fica dentro da calcinha ou da fraldinha, porque você é pequeno e precisa de ajuda. Logo, você vai estar lavando as suas partes íntimas sozinho, tá? Então, só a mamãe e a professora da creche pode pegar. Se alguém pegar, te pedir segredo, você pode contar para mim, porque esse adulto não pode fazer isso. Então, toda hora e todo momento é momento para falar sobre isso. Tá. E até alguém aqui falou que tem medo de falar sobre isso e aí a criança achar que ninguém pode ajudar, ninguém pode tocar. Eu acho que se deixar bem claro na hora da conversa e ajudar no... Quem que pode? Você tá dando exemplo que é a mamãe e a tia da creche, mas às vezes tem uma avó que ajuda muito, ou tem o pai, ou tem a tia, enfim. E acho que junto com a criança nomeando quais são essas pessoas que poderiam ajudar e em que momento, né? De repente no banho tem pessoas. Na hora de trocar de roupa e a fralda, pode ser que tenha mais gente além do banho que ajuda. Sim, sim. Ainda mais em creche. Pode ser que sejam aqueles banheiros que tem 3 chuveirinhos, então tem que se explicar também esses limites, né? E que quando a criança crescer, ela vai construindo também, ela vai ter o espaço de privacidade dela, mas todo momento é momento para falar, e até no médico, né? Mostrar para a criança, olha, às vezes precisa fazer exame, às vezes o médico precisa ver se está tudo bem, então explicar que é sempre na companhia de um adulto, a mamãe vai estar contigo, né? E sempre tem que falar. Agora, a criança não vai ficar com medo se isso for um processo contínuo, e você mostrar para ela que esse corpo também é um corpo que vai abraçar, que vai brincar, que tem adultos que são muito confiáveis e responsáveis, que é legal sentar para montar um quebra-cabeça, ter um adulto fazendo um cafuné do cabelo. Então, nunca deixar de falar tudo que esse corpo pode trazer de bom. E todas as relações positivas, exatamente. E essa naturalidade, Fafá, a gente só consegue quando a gente passa a ler, se informar, assistir uma live, né? É assim que a gente vai se acostumando, porque, de fato, eu, quando comecei, tinha 19 anos lá na pedagogia, eu não tinha essa habilidade, eu morria de vergonha de falar sobre sexualidade. A gente cresceu assim, nós não tivemos educação sexual. E tá tudo bem a gente ter vergonha, né? O importante é que a gente pare em um momento e fale, poxa, olha, veio a oportunidade da informação, então deixa eu pesquisar, deixa eu ver o que tem de legal para eu ir me acostumando, né? Porque é a informação que vai trazer essa perspectiva saudável na educação da criança, tá? Tá, então falamos agora dessa fase bebê. Depois, qual que é a próxima fase? Então vamos lá, a partir dos 2 anos. Fases, né, da sexualidade. Isso. A partir dos 2 anos, a criança, veja que ela já experimentou, ela já está desenvolvendo a parte motora, ela já engatinhou, ela já começou a andar, cada vez mais a expressão verbal vai ficando cada vez mais enriquecida, ela começa a explorar mais os ambientes, e essa fase é muito interessante, que começa o desfraude, né? E ela fica muito vidrada no cocô e no xixi. Porque ela é uma coisa muito interessante, que as pessoas não têm noção de o quão difícil é treinar o esfíncter.
A gente já treinou e pra gente é automático, né? Mas para a criança, ela entender que aquela musculatura que ela aprende e ela relaxa, né? Como é que é esse processo e que quando ela relaxa vai sair o cocôzinho, para a criança é uma coisa muito complexa. Por isso que o processo do desfraude é um processo, né? Tem que acompanhar a possibilidade da criança, o aprendizado dela e o tempo dela. Então, por que a criança nessa fase ela tem essa fixação com o cocô? Tem muita criança, se a gente perguntar aí, quem não tem filhos ou quem tem filho muito pequenininho ainda não está nessa fase, que brincou com o próprio cocô. Ainda mais quando ele é de bolinha. Nossa, a criança fica doida. E tem gente que coloca o cocôzinho na boca. Se você perde ali alguns segundos na hora de fazer higiene, a criança vai catar o cocô. Primeiro que o cocô ele tem um formatinho legal, ele realmente parece uma massinha. Mas por que a criança ela tem que olhar para o cocô? Por que quando ela faz um piniquinho, ela tem que dar tchau para o cocô? Tem todo aquele processo. Porque é só olhando o que ela fez que ela vai conseguir fazer esse link mental. Ah, olha só. Quando eu relaxei o bumbum, que é a musculatura que a gente chama de esfíncter, quando eu relaxei, eu produzi o cocôzinho. Mas quando a criança ela não relaxa e ela percebe que ela está com a musculatura tensa e ela olha para o piniquinho e não saiu o cocô, é assim que ela vai fazer o link. Ah, eu tô sacando. Então, quando eu relaxo, vem alguma coisa, que é um cocôzinho, mas quando eu prendo, não. Então, esse movimento de olhar o cocô, o xixi ela não tem tanto interesse, porque o xixi é líquido, não tem formato. Mas o cocô, cada dia é um formato diferente. Então, é a produção dela, de fato. E é olhando o cocô, dando tchau pro cocô, entendendo depois de várias vezes que faz no pinico, depois faz no vaso sanitário, que ela vai sacar, poxa, olha, eu controlo mais um músculo, além dos meus movimentos, além de sorriso, além de pegar objetos. Poxa, eu também posso esperar mais um pouquinho, brincar, para fazer xixi depois. Eu posso segurar mais um pouquinho, né? Eu posso ir lá e não preciso mais usar fralda, agora eu tô crescendo. Então, tudo isso faz parte dessa descoberta do mundo da criança. A partir dos 2 anos, Carol, a criança pega nos genitais? Continua pegando. Por quê? Porque é lúdico. Ela vai pegar no bumbum também, a gente tem que explicar para ela, é sua parte íntima, a gente tem que lavar a mão se você pegar no bumbum, porque é dali que sai o cocô, né? E o cocô é tudo que o nosso corpo não precisa, por isso que a gente dá tchau pro cocô e ele vai embora. Então, explicar para a criança, é típico que ela pegue, tá? No bumbum. É a partir dessa fase, Fafá, que a criança descobre os orifícios, tá? Todo mundo tem uma história de ter colocado feijão dentro do ouvido, não sei o que dentro do nariz, tá? Ter engolido uma pecinha pequena, às vezes os pais acabam se distraindo e foi, né? A criança também descobre os orifícios genitais e o ânus, né? É um comportamento típico ela descobrir colocando a mão. Tá? Então não é algo que nos chame atenção, eu fale, poxa, tem alguma coisa de errado, ou pode sinalizar violência sexual. Ela vai colocar a mãozinha no bumbum, e quando o adulto perceber que ela está fazendo isso, falar assim, você tem um buraquinho aí, é por onde sai o cocô, a gente não fica pegando, né? Justamente porque é a saída, o que o corpo não precisou, se não volta algum bichinho, você pode ficar doente. Então ensinar a criança a lavar a mão. A menina, ela pode descobrir o orifício vaginal, ela não vai introduzir dedo, nada assim, mas ela pode apalpar. É uma descoberta comum, tá? E por que a criança faz? Do mesmo jeito que ela faz isso aqui para descobrir o ouvido. É um comportamento típico e a gente tem que saber como lidar. Então, a gente tem que falar para a criança. Você tem uma pepeca, é isso mesmo. Aí embaixo tem buraquinho por onde sai xixi. Aí embaixo tem um outro buraquinho para quando você for maior. E aí a gente entra em conteúdos mais complexos, que é mostrar anatomia, e tem bastante material para isso. A gente vai abrir uma live só para materiais para vocês explicarem para as crianças. Porque, gente, criança nessa faixa etária, ela precisa do concreto. Ela precisa ver. Não adianta você falar que dentro do corpo tem um estômago. Ela não vai imaginar, ela vai precisar ver isso desenhado. E a gente vai abrir um dia uma live só para isso, tá, Fafá? Tá. Mas a criança precisa saber. De respostas, porque tem muitas perguntas e eu estou anotando tudo. Já tenho anotado das Ótimo. Então depois a gente abre o que não der para responder aqui, a gente faz uma live só das respostas das perguntas que vieram. Maravilha. Então, finalizando aqui, ó.
Sempre falar para a criança, do mesmo jeito que não se coloca nada no buraquinho do ouvido, não se coloca nada no nariz. Pega ali uma ilustração legal, não tem livro, vai na internet, seleciona um que é adequado para a idade, mostra, olha, lá dentro do teu ouvido tem isso, por isso que você não pode colocar. Dentro do seu bumbum tem isso, não pode ficar colocando o dedo. Dentro da sua vulva, que é o canal vaginal, tem isso, você não pode colocar o dedo. Então, tem que falar dessa anatomia, senão a criança não vai saber. Isso aí, tá? Mostra para ela. Perfeito. Tem vários outros, se vocês quiserem mostrar como é que é o corpo por dentro, tá? A gente precisa falar. Agora, tem essa fase, ó, a Fafá vai mostrar o que tem na gogô, né? Que é a anatomia interna. Mostra para a criança, ó, lá dentro é assim, você tem isso, né? Ó, lá do menino também, olha como é que é, o que tem dentro do seu saquinho, tá? E a gente vai fazer uma live, eu sei que todo mundo deve estar perguntando, como é que fala? Minha criança perguntou de onde ela veio, como é que ela nasceu, como é que foi parar na barriga da mãe. A gente precisa de uma live só para isso, tá? Isso. E ela chegará. Mas quem não tinha, quem nessa fase pego agora durante a quarentena, perguntaram, tem o livro da Carol, Gogô, de onde vem os bebês. E tem o vídeo lá no canal contando, tá mostrando o livro. Então vocês podem pesquisar já. Vai se adiantando e pesquisando. Fafá, a partir dos 3 anos, as descobertas das crianças ficam assim, dão uma potencializada. E agora se volta assim para o órgão genital. Ali, a partir dos 3 anos, que vai começar a fase dos porquês, a criança não vai dividir o porquê sobre o mundo em geral e o porquê sobre sexualidade. Quem faz essa separação são os adultos. Então, ela vai perguntar por que o caracol anda lento, por que a tartaruga come alface, de onde ela veio e por que o pipi do papai é maior que o meu, né? No caso de um menino. Vai perguntar assim, com espontaneidade. A criança ela não desenvolveu nessa fase ainda o sentimento de pudor, que começa ali a partir dos 5, 6 anos, de privacidade. Então, para ela, tudo bem ficar peladona, ela não tem vergonha, às vezes ela sai correndo lá do banheiro e vem até a sala, né? Ela não tem esse cuidado, essa sensação de, ai, não posso mostrar minhas partes íntimas. Para ela é tudo muito natural, né? Então, olha a importância de, a partir dessa fase, começar a estabelecer esses limites entre o público e o privado. Não é que é feio, né? Não é que é feio a criança sair peladona, mas é que a gente tem como sociedade momentos e lugares em que a gente publicamente pode tomar sorvete, passear, andar de bike, e tem momentos que a gente tem que proteger nosso corpo e que são íntimos, que é fazer xixi, trocar de roupa, coçar a pepeca, tudo isso a gente faz em ambiente privado, tá? Nessa fase, então, a criança... Carol, desculpa te interromper. Vai lá. Aproveitar esse assunto. É uma pergunta que vem muito também. A questão de quem circula pelado em casa. Até que idade dá para tomar banho junto com a criança ou se trocar na frente da criança e a criança ver os pais pelados e as crianças circularem pela casa peladas? Uhum. Vejo que surge muito essa pergunta e como surgiu agora, acho que dá para... Sim. Veja que a nudez em si, Fafá, ela é diferente dessa fase que a gente está vivendo. A gente está vivendo uma fase mais conservadora, que muitas coisas que a gente falava uns 15 anos atrás, a gente tem que voltar a falar e orientar, né? As pessoas estão com muito medo da nudez. A fase conservadora faz com que a gente volte a ter segredos, né, em relação a essas informações. Então, a nudez em si, ela não é prejudicial, tá? Quando a gente fala da nudez que está num livro, uma informação para criança, se eu preciso mostrar anatomia. Então, tem desenhos e tem ilustrações, imagens, se elas forem informativas e educativas e adequadas à faixa etária, a nudez é uma forma da gente ensinar a criança a lidar com ela mesma e com o mundo, tá? É absolutamente necessário falar sobre nudez. Agora, na dinâmica familiar. Tem muita família, aqui no Sul isso não é comum, eu nasci aqui em Curitiba, mas lá em Goiás é muito comum, como é muito quente, as famílias tomarem banho de mangueira no quintal e tá todo mundo de cueca, de calcinha, as crianças estão peladinhas, isso é comum, tá? E tem famílias que estão acostumadas, porque quando o bebê é pequenininho, às vezes a mãe vai tomar banho, já traz o bebê, né? Já traz a criança pequena, e aí a mãe toma banho, ou o casal toma banho ali, todo mundo junto, seja porque é lúdico, seja porque é mais rápido, enfim. Existe essa fase que os casais ou as famílias têm esse costume de tomar banho pelado com a criança. Qual vai ser a diferença entre o que é saudável e o que não é? É os limites que se estabelecem nesses momentos, tá?
Tem famílias que tá tudo bem, que a criança cresce e ela vê, às vezes, a mãe trocando de roupa e ela vê os pais tomando banho, né? Veja que não é em um momento em que o casal Não é é íntimo, né? importante falar isso, não é Claro. isso, né? Não é o casal no momento íntimo ali no banho, é o casal tomando banho, realmente fazendo a sua higiene. Às vezes a criança vê, são crianças até muito menos curiosas na escola, elas são muito mais tranquilas em relação ao corpo, porque elas já sabem como é que elas vão ser quando crescer, que os adultos têm pelos. Agora, o que não é saudável é quando há toques, não se coloca limite, a criança toca nos adultos, ou os adultos tocam na criança, ou há brincadeiras com os órgãos genitais durante esse banho. Isso não é saudável. E dependendo das intenções, isso pode ser violência sexual. Então, o que vai diferenciar se isso é saudável ou não para a criança é como a comunicação é feita e os limites são estabelecidos. Se a mãe está tomando banho com o menino, e é muito comum, Fafá, que esse menino que um dia foi amamentado nesse peito, queira pegar no peito da mãe. É isso que a criança faz. Ela olha e vai lá com a mãozinha, né? Então, cabe à mãe colocar esse limite. Falar, ó, não, agora esse aqui você já cresceu. Você não ama mais aqui. O que você come agora? Pede para a criança falar. E aí fala, olha, a mamãe tem os peitos dela e veja só como você tem mamilo. Mostra para mim, cadê seus mamilos? Aí o menino vai mostrar. Pronto, cada um lava o seu. A gente pode tomar banho juntos, mas cada um cuida do seu corpo. Vamos combinar assim? Né? E aí se estabeleceu o limite que não vai haver toques e o órgão genital não é uma coisa lúdica. Nem a criança brincar com outra criança com os órgãos genitais, nem os adultos, nem a criança pode pegar nos órgãos genitais dos adultos. Eu recebo, tipo, pelo menos uns 5 e-mails por semana de famílias angustiadas que estava todo mundo tomando banho, principalmente o pai, e que foi a primeira vez que a criança olhou para cima e quis pegar no pênis do pai. Isso é muito comum. É muito comum. Mas A gente tem que falar difícil sobre isso. menina, né? Porque o menino tá acostumado com o dele. Mas a menina tá... Já olha o pipi. que é isso? Exato. É isso. E a tendência da criança é... Como é que ela descobre o mundo? O que a gente falou aqui? Ela não vai olhar um brinquedo colorido e falar, ó, que belo, este amarelo é maravilhoso. Ela vai direto. Então, quando ela vê, e para ela é tudo muito lúdico, ela não tem a questão da fantasia, para ela são corpos, ela está aprendendo sobre o mundo. Então, ela vai ali com a mãozinha. Então, cabe ao adulto falar, ó, essa é a parte íntima do papai. O papai tem um pipi, eu tô lavando o meu, você tem uma pepeca, você lava a sua pepeca, e a gente se diverte no banho, mas a gente não toca no corpo do outro. Às vezes o pai vai dar o banho e que seja colocado limite. Eu dou banho em você porque você precisa. Mas quando você crescer, né, você vai fazer isso sozinha. Mas vamos combinar. Cada um tem o seu e cada um guarda ou na cueca ou na calcinha. Mas a gente se diverte de outras formas no banho. Esse limite é aí que a criança vai entender. Ah, olha só, parte íntima, não toca. Se eu não toco no do papai, né? Então essa é uma parte que não é uma parte sociável, como é a mão, como é um abraço. Ali ela vai construindo progressivamente. E aí aproveita, já que está no banho, ó, se alguém pegar, não for o papai que pode dar banho, todo momento é momento para você colocar essas regras e relembrar, né? Quem pode ou não pode, se alguém avançar esses limites para buscar a ajuda do adulto, tá? E até que Então o que idade... diferencia? Continue. Tá. Mas eu depois você engata aí. Então, para ficar bem claro, gente, o que não é saudável são os toques, tá? É quando essa nudez não tem o limite e o diálogo, porque também não adianta todo mundo ficar andando peladão dentro de casa e não se falar para a criança, né? Ela tem que saber, olha, aqui com a janela fechada, a gente fica à vontade, sei lá, porque a nossa família é assim, porque aqui é muito quente, mas você tem que saber que em outros ambientes você vai estar sempre com a roupa, você tem que tomar cuidado, né? Então, tem famílias que crescem assim, e se há o respeito pelo corpo da criança e o diálogo sobre o que significa aquela nudez, isso não é prejudicial. Agora, casal pelado se beijando na frente da criança, né? Isso não é saudável. Deixar a criança tocar no irmãozinho, deixar as crianças da casa peladas tocando umas às outras, nada disso é saudável, porque não ensina o limite que a gente tem que ter em relação à privacidade, tá? O que você ia perguntar? Também outra pergunta que surgiu, a partir de que idade a criança já deve fazer a higiene sozinha? Então, já que a gente está falando isso, quando você crescer, a mamãe ou o papai não precisam mais tocar nessa parte, que não precisa mais te dar banho, porque você faz sozinho.
a partir de que idade que é isso? Vai depender muito da criança. Tem gente que vai variar, depende, né, da capacidade motora, mas a gente se a criança é independente, o ideal é começar já quando a criança é pequenininha. A gente fazia isso lá em uma cidade de Goiás que tem educação sexual como disciplina obrigatória. As cuidadoras tinham um protocolo que era muito legal. Então a criança desde pequenininha, a partir ali de 11 meses, 1 ano, a professora dava banho na criança e aí no final ela falava assim, claro que ela fazia higiene do bumbum, da vulva, do pênis e falava, olha, a pepeca é sua, agora você termina. Então a criança que finalizava o banho dela com o chuveirinho, passava a mãozinha no órgão genital, então ficava na cabeça da criança, a professora me ajudou, mas o corpo é meu, então sou eu que termino, né? Isso é muito interessante, porque desde bebezinha, gente, a criança pode ir aprendendo e finalizando o banho. Ali, a partir de 5, 6 anos, ela já começa a ter uma noção de como lavar. A gente tem que ensinar o menino a lavar dentro do prepúcio, tem que ficar de olho, né, para estar sempre cheirosinho. Então, primeiro, a partir dos 4, 5 anos, você acompanha esse banho da criança, né? Deixa ela fazer sozinha e vai acompanhando, e depois você progressivamente vai saindo desse banheiro, né? Então, ali a partir de 6, 7 anos, pode ser, tem muita criança que já está fazendo um monte de coisa sozinha, principalmente a sua higiene. E mesmo que ela faça, então começa assim, 2 dias você fica fora no banheiro, 3º dia você vem acompanhar. Depois de 1 semana, a criança fica sozinha, ensinar a não trancar a porta por enquanto, porque a criança pode precisar de ajuda. Então, tudo isso tem que ser estabelecido. E assim, ela começou a fazer essas coisas sozinha, mesmo que a porta não, se ela não está trancada, o ideal é que não fique, bater na porta da criança. Carol, mas ela tem 6 anos, né? Pelo amor de Deus. Pois é, só que ali você está ensinando, olha, eu respeito o teu corpo. Então eu vou bater para falar, posso entrar? Para a criança ir aprendendo a falar, pode. Ela está entendendo que é um momento íntimo e que ela pode progressivamente, né, falar o sim e o não dela. E isso vai fazer com que ela passe a bater na porta dos pais, ao invés de chegar direto no quarto, ao invés de chegar direto no banheiro. Então, a maneira como você mostra o respeito pelo corpo da criança, ela também vai mostrando o respeito pelo corpo dela e pelo corpo dos outros, seja do adulto, seja dos colegas, dos seus pares, tá? Mas você vai perceber, tem crianças que, dependendo de como a dinâmica familiar incentivou a autonomia, elas mais cedo vão começar a fazer essa higiene de forma mais minuciosa e bastante eficaz. Uhum. Né? E se não é uma criança que vai sendo ensinada com essa autonomia, ela é muito dependente, ela vai criar essa dependência e ela vai demorar mais tempo. Às vezes a criança, com 6 anos, ainda está chamando os pais para limpar o bumbum. Então, vai depender muito da dinâmica familiar. Tá. O que é mais orientado é que quanto mais você incentivar a autonomia, mais saudável para a criança também. Né? Montessori falava muito isso. Uhum. Né? Deixa a criança, você está lá para mediar. Você está lá para mediar essas questões. Sim. Bom, agora continuando, ainda não chegamos no final nas fases. Então, a partir dos 3 anos, que começa a colocar mais a mão nos órgãos genitais, nas íntimas, tá. bumbum. Isso. E tem que falar para a criança, às vezes ela não só vai pegar, mas é a fase que ela começa a se conectar com a sensação. Às vezes a menina tá lá no balanço e de repente ela sente uma coisa gostosa, né? Na outra live eu falei, olha gente, o corpo da criança, ele é um corpo completo. Assim como ela vai ficar arrepiadinha se sentir frio, ela vai ficar rosada, com a bochecha rosada, se sentir calor e sair correndo. Se ela ficar no balancinho, muitas vezes ela vai sentir uma sensação de prazer. E isso é fisiológico, não tem a conotação da sensação adulta que já vem com fantasia e todas as experiências que a gente viveu. Então, muitas vezes, lembra que eu falei que a criança não desenvolveu ainda o sentimento de pudor, de privacidade? Ela não tem vergonha, então às vezes ela vai estar no balancinho e ali em público ela viaja. Ela fica naquela sensação e ela não se sente constrangida. Às vezes o menino vai coçar o saquinho, tá ali assistindo TV na frente de todo mundo, na sala, e aí começa a coçar e viaja ali, né? Porque a sensação tá boa.
Gente, Sim. até a coceira, quando a gente coça, na verdade a gente está aliviando, né, a sensação ali do comichão, e isso nos traz bem-estar quando a gente faz isso. Então, às vezes o menino nem percebe e viaja ali na frente de todo mundo na sala de estar, né? Isso é fisiológico, mas não quer dizer que a gente não vai orientar a criança. Não é assim, tipo, a Carol falou que é típico, é natural, deixa lá o menino coçando o pingolim eternamente na sala. Não, ele está na sala, então eu falar, filho, olha, a mamãe tá vendo, tudo bem. Eu sei que você tem um pênis e às vezes quando a gente coça dá uma sensação bem gostosa. Eu não tô brava com você. Mas vamos combinar assim, ó. Assunto de pipi, como ele fica dentro da cueca e é uma coisa muito íntima, é lá no banheiro, tá? Aqui é sala de estar, tá todo mundo vendo. Assim como a gente não cutuca o nariz, né? A gente também não fica cutucando o bumbum, não cutuca a pepeca. Não é que é sujo, não tem nada a ver com isso. Assim como às vezes a gente tem que fazer a limpeza aqui, a gente faz a limpeza do bumbum, a gente coça um monte de parte, só que essa parte, tocar, não é uma coisa que a gente faz em público. Então, coçou o bumbum, coçou a pepeca, precisou pegar ali na parte íntima, corre pro banheiro, vai lá, faz o que você precisa fazer e depois volta, tá? Mas em público não pode, tem que orientar a criança, tá? E assim, eu sei que é difícil, mas tem momentos que ela vai lá pro banheiro e às vezes ela dá uma coçadinha e ela gosta dessa sensação? Sim, e é um direito dela. Isso não quer dizer que a criança está erotizada. Quer dizer que assim como ela ficou um tempão mexendo aqui na orelha, ela pode ficar um tempo descobrindo, olha, esse é meu pipi, ele funciona assim. Eu não posso fazer isso na frente de todo mundo, mas a minha mãe não tá brava comigo. Eu entendi que isso aqui me dá prazer, que isso aqui é só meu e outros adultos não podem tocar. Vamos só abrir aqui essa parte importante, né, Fafá? Sim. Por que a gente precisa dizer que a criança, que tudo bem, que a pepeca dá prazer, que pegar no pingolim ou do pênis dá prazer? Por que a gente tem que falar isso? Porque em uma situação de violência sexual, lembrando que o abusador não é um estranho, na maioria das vezes é um adulto que todo mundo confia, é alguém da família e que vai tocar a criança de forma gentil. Esse abusador não vai tocar a criança de modo a causar dor. Quando essa criança perceber que o corpo dela reage, ela precisa estar muito bem orientada para ela não se sentir culpada. Ela tem que saber que se um adulto fez esse toque, que é um toque abusivo, que é o toque do não, para quem já leu Pipi e Fifi, esse adulto está errado. E ele vai acabar pedindo segredo. Então, tem que orientar a criança que se alguém tocar, pode ser que o corpo dela reaja, pode ser que ela sinta aquela cosquinha, mas isso não quer dizer que a culpa é dela e que ela pode contar e não precisa ter vergonha. Ela pode falar. Se o corpo dela reagiu, a culpa não é dela. Vejam, gente, que tudo isso não são informações soltas. Ai, Carol, mas para que eu vou falar de prazer? Primeiro, porque é um direito. Segundo, porque eles sentem. Terceiro, porque eles precisam saber os limites. E quarto, porque isso é proteção contra a violência sexual. A criança saber o potencial do corpo dela e como esse corpo vai reagir nas diferentes situações, tá? Então, é natural, mas tem que estabelecer os limites. Agora, se a criança fica tocando o tempo todo, veja que o toque ou a masturbação, que é típica, natural, a criança não costuma deixar de fazer outras coisas para ficar pegando nos órgãos genitais. Isso acontece de vez em quando, né? Uma vez ao dia, ela não deixa de brincar, não deixa de sair do quarto, não deixa de fazer atividade na escola para ficar pegando no órgão genital. Tá? Isso nos mostra que é uma atividade típica, ok e saudável. Agora, criança deixou de brincar, não sai do banheiro, tá ficando com o órgão genital irritado, né? Não tira a mão dali, fica brava quando o adulto coloca as regras ou fala, olha, não é lugar para você fazer isso, aí a criança foge, se esconde, continua se masturbando, continua se tocando, aí a gente tem que ficar de olho. Primeira coisa que a gente tem que descartar, às vezes a gente acha que é masturbação, mas a criança está com alguma inflamação, infecção, pode ser candidíase, né? Principalmente a menina, se vai para a piscina, se ficou com a calcinha molhada, né? Pode ser de urina, às vezes suou e demorou para trocar, desenvolve candidíase. E a candidíase dá uma coceira terrível, né? Pode ser verme, no caso da menina, o verme vem do bumbum para o canal vaginal e dá uma coceira absurda, que é o oxiurus. Então, primeira coisa,
a criança tá pegando o tempo todo, eu tenho que descartar essa questão clínica, porque às vezes eu acho que é masturbação compulsiva e a criança tá com alguma doença, alguma coceira, alguma coisa, né, que precisa ser verificado por um médico. Descartou isso, o que pode ser, Carol? Pode ser uma criança que tá muito carente, às vezes a criança que não tem contato físico, de abraçar, de receber o carinho no cabelo, o afeto, o abraço, o parabéns, eu te amo, você é muito especial. A criança, ela se sente tão sozinha e ela tem tanta necessidade de ter esse afeto que ela mesma providencia isso, né? Então, uma criança muito carente, que é privada desse contato físico saudável, tá, gente? É o contato de carinho, de cafuné mesmo, tá? O contato físico saudável dos adultos. Pode ser que ela recorra à masturbação para se compensar, para se acarinhar, para se sentir em contato, para ter uma intensidade física, uma sensação física intensa. E pode ser que é o que mais nos chama atenção, que é a situação da violência sexual. Muitas vezes a criança recorre à masturbação compulsiva, tá, gente? Porque é uma forma dela tentar elaborar a violência sexual que ela está sofrendo. Então, se o abusador toca nela, faz ela sentir prazer, muitas vezes em outros momentos do dia, quando ela está na escola, ela pode até ter essas memórias e ela se cita lembrando, porque a sensação que ela teve foi boa. Então, ela não percebe, tá? Mas ela começa a se masturbar o tempo todo, porque a memória dela está muito ligada às situações da violência sexual, tá? Então, ela pode fazer isso, fica muito de olho se a menina começa a inserir coisas no canal vaginal, tá? Se a menina insere, claramente aquilo provoca dor, é um objeto relativamente grande, tá? Que claramente vai machucá-la. Se ela fica fazendo isso, fica tentando inserir tanto o menino no bumbum quanto a menina no canal vaginal, isso é uma coisa que tem que chamar muita atenção, tá? A gente tem que procurar ajuda, porque a gente não considera um comportamento típico a criança ficar inserindo com frequência e mesmo sentindo dor. Uma brincadeirinha ou outra pode acontecer, um acidente de colocar alguma coisinha no bumbum. Isso aí acontece assim como acontece no ouvido e nariz, como eu falei. Mas a criança insistir é algo que chama muita atenção, ela provocar essa dor e buscar essa sensação. E aí, tá? leva no psicólogo, leva no pediatra, em que profissional que vai levar? Começa pelo pediatra, tá? Para ver se não machucou, para ver até se é uma coceira muito intensa e foi o único jeito que ela ou ele descobriu de resolver aquilo. O primeiro passo é sempre a gente pensa no âmbito clínico, tá? A partir dali, dessa troca, dessa conversa com o pediatra, se não tem, vai fazer exame de sangue, às vezes precisa olhar, né? Precisa ver se não tem algum sinal de que tem alguma doença. A partir disso, procura psicólogo, tá? Mas o próprio pediatra, ele vai encaminhar, vai dar, para fazer isso, tá? A maioria dos profissionais de saúde tem que ter esse treinamento, ok? E também pode buscar ajuda, a gente tem CREAS, CRAS, tá? Gente, conselho tutelar não é só para fazer denúncia. Se você também não tem acesso a serviços, Carol, psicólogo é caro. Realmente, muitas vezes psicólogo é caro. Tem muitas famílias que não tem como ir lá e pagar de cara um psicólogo, né? Então, o conselho tutelar também é para buscar soluções quando você não tem condição de ter acesso pagando de forma particular esses profissionais. Então, você pode ir no conselho tutelar e trocar essa ideia, falar, olha, eu preciso ter acesso. Desculpa te interromper. Preciso ter acesso a isso. Ok. Menina, esse papo vai. Gente. Então, ó, gente, nós chegamos até essa faixa etária que eu falei, faz 6, 7 anos. A gente pegou toda a primeira infância, tá? Eu falei de tudo que pode acontecer. A partir dos 7 anos, vamos botar para a próxima live. A gente começa a partir dos 7, e aí a gente pode responder todas essas perguntas de sexualidade infantil. A gente foca só nas perguntas. Eu só tô com medo que derrube e eu não consigo salvar. Vamos precisar terminar. Então tá Obrigada. bom. Terça que vem então, as tá bom. estão aqui. Estaremos aqui, tá bom? Gente, obrigada. As indicações nos stories. Gente, tá tudo lá, podem ir também. Isso, vão no meu, eu também vou respondendo perguntas. Beijo, até a próxima semana a gente continua. Tchau! Tchau!